Tá querendo sair do Windows ou tá querendo testar uma distro Linux nova? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te ensinar a instalar e mexermos um pouquinho na interface do Linux Mint 20, que foi lançado agora no dia 27 para 28 de junho de 2020. Então fica comigo que depois da vinheta a gente vai descobrir esse sistema operacional. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Matheus e sejam bem-vindos a este vídeo. No vídeo de hoje a gente vai aprender a instalar o Linux Mint. Lançou agora o Linux Mint 20, de codinome Uliana. Não sei se é esse a pronúncia correta em inglês ou tudo mais. E ele está com algumas novidades bacanas. Antes da gente aprender a como instalar, eu queria pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. Caso você ainda não seja inscrito, dar um joinha, porque isso ajuda e muito o algoritmo do YouTube a recomendar o nosso conteúdo e compartilhar com os seus amigos. Se você tiver interesse, você também pode entrar aqui no nosso Padrim, que o link está aqui na descrição, e nos ajudar financeiramente. Isso não é obrigatório, apenas se você quiser e tiver disponibilidade financeira. Para quem não conhece, o Linux Mint ele é uma distribuição Linux baseada no Ubuntu. Então sempre que sai uma versão nova, que nem saiu a 20.04, sai uma também do Linux Mint em cima desta versão que o Ubuntu acabou de lançar. Aqui no caso, a gente tem 3 ambientes gráficos disponíveis logo de cara. A gente pode baixar o Cinnamon, que é a real identidade do Linux Mint, que no caso seria como o Ubuntu e o GNOME, a versão Mate e a XFCE. Eu, por sinal, utilizo muito a XFCE, porque o meu notebook ele não é tão forte assim, ele é bem fraquinho. Esse ambiente gráfico ele caiu como uma luva, além de ser muito bonito. Caso você esteja se perguntando quais os requisitos mínimos para instalar o Linux Mint 20, você vai precisar no mínimo 1 GB de RAM, a maioria dos computadores já tem isso, eles recomendam 2 para um uso melhor, 15 GB de espaço livre, eles recomendam 20, mas com 15 GB você já consegue utilizar o Linux Mint, e a resolução não é tão importante, mas 1024 por 768. Algumas novidades que tiveram aqui no Linux Mint que eu achei bacanas é o suporte a NVIDIA Optimus. Teve também algumas mudanças visuais, tanto que o Cinnamon atualizou também. Teve mudança nos ícones, nos temas que o Linux Mint utiliza. E eu ainda não olhei como ficou, só por screenshots, como essa aqui, por exemplo. E eu acho que ficou bem bonitinho, olhando simplesmente pelas fotos, que parece que deu um ar mais clean, mais minimalista pro Linux Mint. Também aquela coisa bacana de wallpapers, e ele vai receber updates de segurança até 2025, justamente por ser baseado numa versão LTS do Ubuntu. Para nós baixarmos o Linux Mint, então, já indo para a parte de instalação, a gente precisa escolher aqui qual dos 3 ambientes gráficos a gente vai utilizar. Eu vou estar baixando aqui a versão do Cinnamon, então basta a gente clicar aqui em Cinnamon Edition, ele vai nos levar aqui para essa página, e aqui a gente pode encontrar servidores para baixar. Nós também podemos vir aqui pelo menu Download, e aí ele vai nos dar o Linux Mint 20, o LMDE4, que é baseado no Debian. Então se você quer o Linux Mint baseado no Debian, você também tem uma versão dele. Aqui ele já te leva para um link um pouco mais direto. Vamos selecionar aqui o Cinnamon, e aí ele mostra também a lista de servidores que você pode baixar. Caso você esteja no Rio Grande do Sul, que nem eu, tem a Universidade Federal do Paraná, que aí você consegue baixar bem rapidinho e conseguir instalar logo o seu Linux Mint. Será um requisito também para esse vídeo a criação de um pendrive bootável, caso você irá instalar na sua máquina principal. Aqui no nosso canal a gente tem vídeo disso já. Eu ensinei aqui no vídeo de como instalar o Ubuntu, a como criar um pendrive bootável utilizando o Rufus e utilizando o software que vem já no Ubuntu e no Linux Mint, ou você pode visualizar esse vídeo do Etcher, que também a gente fala sobre isso, como criar um pendrive bootável. Caso você tenha dúvidas, você também pode comentar aqui embaixo. Vai ter um link também para o nosso Discord, eu estou mostrando ele agora aqui na tela,
Então você pode entrar aqui no Discord e trocar uma ideia conosco para resolver alguns problemas ou simplesmente bater um papo e tudo mais. Após você criar o pendrive bootável e trocar na sua BIOS, a primeira tela que você verá será essa. Aqui a gente vai simplesmente deixar ele startar o Linux Mint, ou a gente pode dar um Enter no Start Linux Mint. O Linux Mint ele tem uma diferença na instalação. A gente viu na semana passada como instalar o Kali Linux, e o Kali, o Debian e várias distros nos levam direto para a instalação. O Linux Mint ele tem uma pegada um pouquinho diferente. Ele nos apresenta primeiro o sistema, ele nos deixa utilizar, fuçar, testar realmente para ver se a gente gosta, e aí a gente instala, e durante a instalação a gente consegue ficar ainda utilizando o sistema. Bom, para instalar então, a gente vai vir aqui nesse CDzinho Install Linux Mint. Aqui já com o instalador aberto, é como se fosse a gente instalar realmente um programa. Ele vai nos perguntar qual o nosso idioma, português do Brasil, e vamos continuar. Ele vai pedir o nosso layout do teclado, e aí muda de pessoa para pessoa, basta selecionar o seu e clicar em continuar. Você também pode utilizar o botão detectar layout do teclado, que aí ele vai pegar quase sempre o layout certo para o seu teclado. É bacana você instalar esses codecs de multimídia, porque ele vai permitir você assistir alguns tipos de vídeos ou acessar alguns sites na web. Isso pode ser feito na pós-instalação, mas ele já dá a opção para fazer durante ela. Então, é sempre bacana a gente marcar e clicar em continuar. Chegamos então na parte de particionamento para a instalação do nosso Linux Mint. A gente pode escolher a opção avançada, mas eu vou fazer um vídeo especialmente sobre isso, falando sobre as partições. Se você é iniciante, eu recomendo você selecionar essa opção, que ele vai apagar completamente o que tem no seu disco e vai instalar o Linux Mint. Vamos clicar então em instalar agora. Ele vai confirmar sobre as mudanças que serão feitas no disco. A gente pode confirmar e continuar. Vai solicitar a nossa localização, fica a seu critério se você quer colocar ou não. Vocês podem ver que o instalador ele é bem parecido com o Ubuntu, justamente por ser uma distro que é derivada do Ubuntu. Então, são bem parecidos os dois procedimentos de instalação. Ele vai nos solicitar agora saber qual o nosso nome, o nome do nosso computador, e ele nos obriga a selecionar uma senha. Vou colocar aqui uma senha bem simples, e só depois disso que ele libera o botão continuar. Nós também temos a opção de criptografar a nossa pasta pessoal. Ele vai demorar um pouquinho mais para fazer a instalação. Caso você achar necessário, é só marcar essa caixinha e clicar em continuar, se não, só continuar. Agora basta a gente esperar que ele vai começar a copiar os arquivos para realizar a instalação. Esse procedimento ele pode demorar dependendo da sua conexão USB, do seu disco e do seu hardware. Nessa parte da instalação, ele já está baixando os pacotes de idiomas e vai baixar mais alguns programas para instalar. Você pode clicar em Skip, caso você não queira instalar esses pacotes, ou deixar ele fazer o trabalho por conta própria. Bom, o nosso Linux Mint ele já terminou de instalar todos os codecs, LibreOffice e tudo mais. E agora ele nos perguntou se a gente quer continuar testando o sistema, que aí a gente pode ficar aqui navegando pelas pastas, visualizando, testando novos temas e desbravando o sistema, ou se a gente quer reiniciar para aí sim já entrar direto no sistema que acabamos de instalar. Nesse momento você já pode remover o pendrive bootável da sua máquina para não dar problema na hora do seu computador bootar e aí entrar novamente pelo pendrive. Vou colocar aqui para reiniciar e aí já estaremos dentro do Linux Mint. O Linux Mint ele já está bootando aqui na minha máquina virtual e o mesmo procedimento ele vai fazer no seu computador, caso você tenha instalado por um pendrive ou algo desse tipo. E essa aqui é a primeira tela que ele nos apresenta depois de instalado, pedindo a nossa senha que nós configuramos na instalação e botando aqui para a gente selecionar qual ambiente gráfico a gente quer. Vou fazer login e essa é a primeira tela do Linux Mint quando a gente faz o login. Ele nos mostra uma tela de boas-vindas com os primeiros passos, a documentação, a ajuda e caso você queira contribuir com
o Linux Mint. Eu recomendo, se você é iniciante, a dar uma lida nesse manual. Caso contrário, basta você marcar aqui e mostrar essa tela de boas-vindas ao iniciar o Linux Mint, e ele não mostrará mais quando iniciar o sistema. De cara já eu vejo que ele está bem mais bonito com a questão dos ícones, principalmente aqui na parte de notificações. Eles deram uma boa modificada. Eu sempre gostei do Linux Mint, principalmente para quem está fazendo essa transição do Windows para alguma distro Linux, porque o Cinnamon ele tem esse enfoque nesse usuário. Ele é uma das distribuições recomendadas para iniciantes, mas não só para iniciantes. Qualquer um pode utilizar. Ele tem esse formato padrão de a gente abre o menu, ele abre os ícones, a barra é embaixo, ele não é diferente que nem é o GNOME. Eu, por exemplo, gosto muito mais do GNOME, mas entendo esse visual pelo foco que o Linux Mint se mostra. Ele vem com alguns aplicativos já instalados, como é o caso aqui do LibreOffice. Então você não precisa nem instalar o LibreOffice porque ele já vem. Ele vem com alguns aplicativos de multimídia, o Firefox é o padrão de navegador. Vem também com o Thunderbird, um gerenciador de e-mail, mas aí você pode remover e instalar quais pacotes achar necessários. O terminal também, terminal padrão, que acho que a maioria já conhece. Achei bem bacana essa questão do tema aqui. Fazia tempo que eu não utilizava mais o Cinnamon. Aqui nas pastas dá para ver que ficou um design bem clean. O que está, por exemplo, o Fedora que eu estou utilizando, ele tem um design bem parecido. Esse Linux Mint 20 ele não teve muitas alterações, mas eles focaram em melhorar um pouco a experiência do usuário e deixar mais fácil, mais bonito, mais clean. Vamos dar uma olhada aqui na questão dos temas que vem já com o Linux Mint. Vi que tem várias coisas bacanas. Quero testar esse pacote Dark Yellow que eu vi lá no New Features. Aqui em questão de controles também você pode escolher a janela. O Cinnamon ele é bem personalizável até. Você consegue fazer bastante coisas com ele, deixar do seu gosto, literalmente. E aqui a gente já deixou o tema Dark. As bordas da janela também a gente pode deixar Dark ou fazendo um contraste. A área de trabalho também a gente pode modificar para o que nos atende melhor. Eu lembro que na época que eu utilizava o Linux Mint, se não me engano eu deixava esse Dark Gray, e aí ele acaba ficando em cinza. Eu acho que esses ícones em amarelo ficaram bem bonitinhos. E em pouco espaço de tempo a gente já personalizou o nosso sistema e ele já está bem bonito para utilizar. Você também, quando entrar no Linux Mint, pode fazer as atualizações e é recomendável que você faça as atualizações. Você pode fazer isso pelo um terminal. O Linux Mint utiliza o apt, vindo também do Ubuntu. Então você pode digitar aqui um sudo apt update e aí ele vai atualizar os repositórios e procurar atualizações, ou você pode vir aqui nesses ícones, no gerenciador de atualizações, dar um OK, e aí ele vai procurar por atualizações também, só que de uma forma visual. Então talvez se você não tem tanta aptidão com um terminal, você pode estar utilizando esse aplicativo, que aí ele vai te mostrar todas as atualizações que precisam ser feitas e você pode escolher quais fazer e quais não. Depois de marcado as atualizações que você deseja, basta clicar aqui em instalar atualizações e aí ele vai instalar para você, pedindo a sua senha root e vai deixar tudo prontinho. Dando uma última olhada, só para ver aqui os planos de fundo, eu gosto bastante de instalar distribuições por conta disso, porque cada distribuição vem com os seus planos de fundos personalizados. E a gente pode ver que tem vários planos de fundos com o logo do Linux Mint. Eles deram um foco mais nessa questão do fundo mais simples, em preto, com a logo em branco. Tem aqui também os planos de fundos de fundo clássicos, que estão em outras versões. A gente pode vir aqui e selecionar também os planos de fundos que são especiais para essa versão, que é a 20. E aí a gente tem aqui algumas imagens bem bonitas para serem utilizadas como plano de fundo do seu desktop. Então era isso, pessoal. O vídeo de hoje foi ensinando a instalar o Linux Mint.
mantendo a sequência de tutoriais sobre como instalar sistemas operacionais. A gente já tem no canal vídeo sobre o Ubuntu e o Kali Linux, então dá uma passadinha lá caso você queira estar instalando esses outros softwares. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o joinha aqui nesse vídeo e compartilhar com seus amigos que querem aprender a instalar um Linux Mint ou migrarem para essa distribuição. No mais, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.